Oi pessoal, estamos aqui para começar o nosso segundo vídeo do Atualiza no tema Diversidade, Equidade e Inclusão. Vou começar então falando por que a diversidade é uma riqueza. Eu gosto de trabalhar com comparações e metáforas. Então imagine que vocês vão num jantar em que cada convidado leva um prato. Se todos os convidados levarem sopa para jantar, imagina que jantar bem chato que vai ser esse, né? Mesmo que seja todos os convidados levem salada ou carne, é, o jantar vai ser mais rico à medida que as pessoas levem um número mais variado e uma quantidade, uma variedade de alimentos, de sobremesa, entrada, prato principal. Então, diversidade é riqueza em si mesma, né? E quanto mais as empresas se derem conta disso, mais benefícios elas vão poder usufruir, vão poder evoluir com essa riqueza. É, por que a diversidade também é importante? Porque ela tem a ver com os valores fundamentais dos direitos humanos. Então, não existe negócio sustentável sem a prática da diversidade, da inclusão dentro das empresas, né? As empresas podem até tentar atuar de uma forma é, exclusiva ou discriminatória, mas não é sustentável. Não é sustentável no médio e no longo prazo. Então, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de negócios, né? A empresa precisa se dar conta disso e precisa começar a atuar nisso imediatamente. Quais são os temas que se pode trabalhar dentro de diversidade? São inúmeros. A diversidade tem muitas dimensões e a empresa não precisa trabalhar todos ao mesmo tempo, mas ela tem que entender o que faz sentido dentro da sua cultura, de acordo com os seus valores e que ela entende que precisam ser priorizados. Mas eu vou dar exemplo de alguns temas ou dimensões da diversidade que se pode levar em consideração. Então, gênero, etnia, classe social, a orientação sexual, gerações, religião, PCDs, naturalidade, nacionalidade, obesidade, algum tipo de enfermidade e muitos outros fatores, tá? Se vocês quiserem mais informações sobre a questão de temas ou, enfim, dimensões da diversidade, o site do Instituto Ethos, ETHOS, tem muitas informações, é muito rico sobre essa temática e vocês podem encontrar muita coisa lá. Ele também tem metodologia para censo nas empresas, para que as empresas possam se organizar e entender como é a sua atual configuração em termos de diversidade e como que elas podem evoluir para um patamar diferente. Então, consultem o Instituto Ethos, que vocês vão ter acesso a muito material de maneira até gratuita. Agora vamos entender o que são privilégios, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente ouve muitas pessoas falarem, porque tem os grupos privilegiados. E aí as pessoas dizem, não, mas eu não me acho privilegiado. Então o que é privilégio, né? É quando você tem uma vantagem competitiva em relação a outra pessoa sem ter feito nenhum esforço para merecer essa vantagem. Por exemplo, um homem na sociedade machista, um branco numa sociedade racista, ter acesso à tecnologia, estudar sem ter que pagar pelos seus estudos, é, estudar em escola particular. Tudo isso é privilégio, que muitas vezes a gente não se dá conta. E todos esses privilégios, eles permitem que as pessoas saiam de pontos de partida diferentes. Então elas já saem na corrida da carreira num ponto muito mais adiantado do que as outras pessoas que não têm privilégios. E torna assim, o desafio de carreira das outras pessoas sem privilégios muito mais difícil. Então, por isso que é importante a gente ser consciente dos nossos privilégios para poder tomar atitudes com relação às pessoas que não são privilegiadas e poder eliminar ou diminuir esse gap, né, esse intervalo entre os privilegiados e os não privilegiados. De novo, né, quando eu digo que a diversidade não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de negócios, né? Tem muitos estudos, muitas pesquisas que já demonstram que a diversidade traz efetivamente muitas vantagens para as empresas, em termos de negócio mesmo.
Então eu vou comentar aqui alguns fatores que são muito positivos para as empresas se elas levarem a sério a questão da diversidade, equidade e inclusão. Retenção de talentos, por exemplo. 90% das empresas que investem em diversidade e inclusão conseguem atrair os melhores talentos. Né? Aumento de receita. 1% de ampliação na diversidade em uma companhia pode alavancar em até 9 vezes a receita de vendas. Olha que poderoso isso. 1% de aumento na diversidade pode alavancar até 9 vezes a receita de vendas. É muito significativo. Engajamento. 21% é o aumento do compromisso entre colegas de trabalho em um ambiente inclusivo. Então, eu também aumento o engajamento. Inovação. A empresa, 32% a mais de receita é o que as empresas podem conseguir com os serviços inovadores se elas estiverem apostando e investindo na diversidade. Então, eu posso obter retenção de talentos, aumento de receitas, engajamento, inovação e, por último e não menos importante, retenção. 60% dos colaboradores que saem das empresas por iniciativa própria teriam permanecido na empresa se as considerassem mais justas e inclusivas. Então, são dados bastante relevantes que nos fazem pensar. E eu também queria trazer para vocês, por último, a questão do que são ações afirmativas, que a gente ouve muito isso também quando se fala de diversidade e inclusão. Então, as ações afirmativas são o quê? São ações intencionais que as organizações, os governos ou a sociedade podem fazer para dar suporte àquelas pessoas que não fazem parte do grupo de pessoas privilegiadas, como a gente acabou de falar. Então, um exemplo de ação afirmativa é um programa de trainees com foco racial. Um outro exemplo de ação afirmativa é o programa de cotas para inserção de negros nas universidades. A lei de cotas para inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O programa de aprendizes, a lei dos aprendizes, todos esses são exemplos de ações afirmativas. Mas elas não são injustas? Na verdade, não são injustas. Por quê? Porque elas existem para corrigir injustiças e desigualdades que estão aí instaladas há muito tempo e a gente nunca parou para pensar, nunca achou injusto, porque sempre foi assim. Mas quando a gente para avaliar com cuidado, a gente se dá conta que tem muitos privilegiados que partem de pontos adiantados na sua corrida pela carreira. E a gente precisa reparar esses erros, essas injustiças. Então quer dizer que a gente vai ter que abrir mão do mérito? Essa é uma pergunta que a gente escuta às vezes, né? Não, gente, é justamente o contrário, né? O foco é enfrentar os desafios dos preconceitos, enfrentar as práticas de discriminação e focar no mérito. E não deixar de contratar alguém que é um excelente profissional, que tem um excelente currículo, mas que é mulher, mas que é gay, mas porque tem deficiência, mas porque é muito velho. Não, é contratar a pessoa pelo que ela é, pelo profissional que ele é ou ela é, pelas competências que apresenta, pela história de vida, pela experiência, pelo potencial, e não por uma característica isolada que não faz nenhum sentido. Então, eu espero que isso tenha trazido um pouco de clareza para a nossa conversa de hoje e que a gente se encontra na próxima com um pouco mais de reflexão. Obrigada e até a próxima.